o GT10, tá? Teremos 4 apresentações, né? Na verdade são 3, né? Mas são 4 trabalhos nesse GT. O primeiro é alfabetizar e letrar na contemporaneidade, interlocução entre linguagens, de Iranara Feitosa. Na sequência a gente tem o Arquivos da Infância com Isaac Pereira. Temos Natureza Audiovisual e Educação Infantil com a Rita de Cássia Silva. E também, fazendo parte do GT, talvez tenha um comentário do Isaac, né, que foi uma indicação dele, do Mohamed Barro, que é lá de Burkina Faso, né, sobre a pesquisa dele sobre educação e arte para as crianças. Tá? Vamos começar com o trabalho com a Iranara, já está aqui no ar. Iranara, ó, 10 minutos, tá? A gente vai receber as perguntas aqui, referente a todas as apresentações, e no final a gente coloca as perguntas para todo mundo, já com todas as apresentações tendo decorrido, né? E aí a gente consegue fazer uma mesa aberta, um bate-papo legal entre todo mundo. Pode ser? Pode ser, Então combinado. vamos lá. Então, boa tarde, eu sou a Iranara Feitosa, como bem apresentado, né? Eu sou doutoranda na FEUSP, na Universidade de Educação, sobre orientação da professora Sandra Maria, e é a primeira vez que eu estou apresentando meu doutorado, porque eu comecei faz pouco tempo, né? Então ainda estou aí delimitando as minhas rotas, e é um prazer estar participando desse evento. Estive acompanhando, né, o grupo anterior, e agora eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa. Então, alfabetizar e letrar na contemporaneidade, a interlocução entre linguagens. Para começar, eu trouxe um trechinho. Esse trechinho, ele foi uma música que meu pai inventou quando eu era criança, quando ele me levava do caminho de casa para a escola. E aí ela diz: voa, borboleta, voa em meu jardim, pois sua beleza é só para mim. Voa, borboleta, voa sem parar, pois eu não me canso de te ver voar. Então a gente voltava da escola e meu pai ele sempre gostava de criar músicas, até hoje é um costume, né, dele acordar já cantando, criando músicas. E por que eu escolhi trazer esse trecho? Desde a minha infância até hoje em dia, como professora alfabetizadora, eu sempre tive prazer, né, na alfabetização e olhar para essas outras linguagens, em perceber o quanto que a criança ela se alfabetiza com facilidade quando nós utilizamos os gêneros orais, utilizamos a linguagem de teatro, de cinema, que está sendo falado aqui também nesse evento hoje. Então, por isso que eu escolhi falar um pouquinho sobre isso, como que nós podemos pensar nesse contexto de alfabetização e letramento juntamente a esse conjunto de múltiplas linguagens, né? Então, eu acho importante primeiro falar o que é alfabetizar e o que é letrar. Qual que é a diferença entre esses dois, que ultimamente nós vemos muito se falar, principalmente quem está mais próximo, né, da fase de alfabetização. Então, a alfabetização e letramento, eles são processos que são diferentes, cada um tem a sua especificidade, mas eles ocorrem a eles de uma forma simultânea. A alfabetização, ela corresponde ao processo de aquisição do sistema convencional da escrita alfabética. Já o letramento, ele envolve a participação em eventos variados de leitura e de escrita. Então, o que isso quer dizer? A alfabetização, nós vamos olhar ali para os aspectos próprios da língua, como que a criança se apropria disso, e o letramento é como que ela utiliza a alfabetização para os usos sociais da escrita. Né? Então, nós hoje em dia precisamos ser letrados e alfabetizados. E nós vemos, às vezes, por exemplo, adultos que são apenas letrados e não são alfabetizados. Como assim? Por exemplo, aquele adulto que ele sabe a função de um documento, a função social de algo na sociedade, mas às vezes ele não sabe ler e escrever. E o objetivo da escola é que nós consigamos desenvolver esses dois aspectos, tanto a alfabetização quanto o letramento desde a infância, né? Começando lá nos primeiros anos da escolarização. E aí é importante pensar também o que é a leitura, porque muitas vezes a leitura ela é vista apenas na sua questão verbal. E nós lemos várias coisas, nós temos tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Hoje mesmo nós estamos aqui num evento, então quer um evento online, quer um evento pessoalmente, nós estamos olhando um para os outros. As expressões corporais, as expressões faciais, tudo isso faz parte de uma linguagem. Nós lemos as pessoas. Então não se restringe apenas às palavras, né? Pode ser palavras, pode ser oral, pode ser escrito, imagens, cores, sons, movimentos, gestos. E é esse hibridismo que nós podemos considerar quando nós pensamos em alfabetização. Então a pergunta é: como alfabetizar considerando as artes visuais, as artes cênicas, as artes audiovisuais e todo esse conjunto de múltiplas linguagens que interagem no nosso dia a dia? Porque se nós consideramos isso, nós realmente vamos pensar numa alfabetização
em um contexto de letramento, um contexto que considere essas linguagens que perpassam o nosso dia a dia. Aí eu trago aqui um quadro, que ele deve estar um pouquinho pequenininho, né, porque são muitas informações, mas é um quadro muito interessante, que inclusive é uma das minhas professoras desse semestre, né, que desenvolveu. Então ele fala como nós podemos ver a leitura tanto nas artes visuais, nas artes cênicas, nas artes sequenciais, e tudo isso, então, vai se juntando à questão da leitura na linguagem verbal e a linguagem não verbal. Aqui mais para frente também tem uma outra questão a se considerar, né? Então, hoje em dia, nós também vemos aí cada vez mais potencializando a questão da cultura digital. Então, como também considerar essa questão da cultura digital, que não deve ser ignorada, como uma das linguagens que também perpassam aí a alfabetização dessa criança, desse jovem e até do adulto também, né? Então, como que nós podemos considerar isso, esses hipertextos, esse cyberespaço, cybercultura, também na alfabetização. E aí, como justificativa, eu acho importante falar, então, qual foi a origem, né, de toda essa pesquisa agora do doutorado. No mestrado, eu foquei um pouco nas práticas literárias dos professores alfabetizadores. Então, eu desenvolvi uma pesquisa com 18 professores da minha rede de ensino, que é a Prefeitura de Guarulhos, e o objetivo era identificar como ocorriam as práticas de leitura nas salas de alfabetização. E eu percebi que havia uma centralização na prática da leitura de leite, que é aquela leitura inicial que o professor faz no começo da sua aula. Porém, assim que eu terminei o mestrado, que eu fui tentar aplicar algumas coisas daquilo que eu havia desenvolvido, que o mestrado que eu desenvolvi foi um mestrado profissional, então tinha um olhar para a prática, né? Tanto que eu desenvolvi até uma formação para realizar com os professores, eu percebi que tinham dificuldades ainda maiores, que precisavam ser levadas em consideração. Então, agora no meu doutorado, eu pretendo olhar tanto para a questão da leitura quanto para a questão da escrita, em consonância com essas distintas linguagens que perpassam o nosso dia a dia e a alfabetização também. Então, como que isso pode ocorrer? Como proposta formativa, eu delineei uma sequência a partir dos multiletramentos, porque eu vi o multiletramento como uma possibilidade de olhar tanto para a questão das múltiplas mídias, das múltiplas formas de se fazer a alfabetização, as múltiplas culturas também que perpassam esse ambiente, com o objetivo, então, de lidar com isso e também pensar nas questões que nós vemos, principalmente na escola pública, com respeito às desigualdades de acesso, tanto ao conhecimento quanto da construção aí da leitura, da escrita pelas crianças. E ainda mais nesse contexto das tecnologias, que a pandemia acabou forçando que os professores olhassem um pouco para isso. E agora que nós já estamos um pouco avançados, né, que a pandemia amenizou, como que isso tem sido olhado também? Então é importante refletir sobre isso. E aí, como objetivo, eu pretendo expandir os olhares para as práticas de leitura e de escrita, conhecer o que perpassa a rotina de alfabetização no ensino fundamental e identificar quais linguagens fazem parte dessa rotina atualmente nas escolas. A metodologia, então, visa procurar uma entrevista com os professores sobre as suas narrativas, para descobrir como eles próprios foram alfabetizados, analisar ali os registros da sua prática, e também a observação de sala de aula, como que essas crianças, principalmente, interagem com as diferentes linguagens que perpassam a alfabetização. Aqui nesse quadro, eu trouxe resumidamente um pouco das memórias dos professores que eu percebi no meu mestrado. Então, eu fiz uma entrevista para descobrir como que foi a questão da leitura, o que foi mais marcante para eles. E alguns citaram, então, que a memória deles vinha da questão familiar, né, que eles começaram a ler porque eles viram um avô, o pai lendo. Já outros já citam ali a experiência com seus próprios alunos, o quanto foi marcante desenvolver algumas práticas e observar como as crianças concebiam aquilo. E aqui, resumidamente, eu trago também qual foi a metodologia que eu desenvolvi no mestrado, como uma proposta de formação, pensando que isso é adaptável, não é uma proposta fechada, né? Nós temos que considerar o contexto, quais professores que nós estamos trabalhando, para que aí sim possamos pensar em quais linguagens vão perpassar esse ambiente e como favorecer a aprendizagem. Então, aqui tinha como prática situada a questão de dramatização. Os professores também poderiam participar de estações rotativas de aprendizagem, onde nessas estações eles tivessem contato com outras linguagens. Enquadramento crítico, que era a questão da criação de júri a favor ou contra de determinada situação. Nessa questão aqui, nós pegamos como exemplo a questão da mulher na sociedade, como que a mulher é vista,
Porque como é uma proposta para ser desenvolvida com professores que são adultos, então nós pensamos em alguma problemática da atualidade e que viesse ao contexto deles. E como prática transformada, a contação de histórias por meio do teatro. Então, se observar aqui nesse quadro, nós estamos vendo várias linguagens perpassando essa questão da formação também. Porque para que os professores realizem com as crianças, eles também precisam experimentar, eles precisam sentir isso. Então, é muito importante que passe primeiro por eles. E aí, nesses espaços, tínhamos espaço audiovisual com curtas-metragens, espaço lúdico, onde os professores poderiam criar jogos, espaço ideias com a produção de gêneros textuais diversos à escolha dos professores. Então, como resultado, eu percebi que as memórias dos professores vinham de questões familiares, escolares, formativas. Há um pouco aprofundamento nas práticas orais de ensino. Os professores tinham foco nessa leitura inicial. O repertório de literatura voltado ao público infantil, por vezes, era simplificado, então que precisa se expandir. E alguns desafios citados foram a falta de recurso, a organização de tempos e espaços, a falta de participação ou compreensão das famílias, que foram citados pelos professores, né? E o que para eles também eram dificultadores, assim como outras questões estruturais. E aí, para terminar, eu trago essa frase: as crianças, ao interagirem com os materiais escritos, começam a refletir sobre o funcionamento e as características da escrita, elaboram hipóteses, constroem ideias sobre como se lê e para que se escreve. É um jogo de adivinhação e de descoberta. O que fazer para que o rico e vasto mundo das artes se conecte ao mundo infantil? Como criar relações em que imaginação, poesia, literatura, teatro cheguem às crianças aproximando-se delas? É factível integrar linguagens ou reintegrar quando trabalhamos numa perspectiva não integrada do conhecimento, de modo a compreendê-las também como elaborações em que arte e ciência estejam juntos de modo respeitoso? Então, é uma pergunta que eu deixo, né, e eu pretendo desenvolver agora na minha pesquisa de doutorado. Aqui são as referências, e eu me coloco à disposição para qualquer dúvida ou contribuição, que eu acho que o objetivo aqui do evento também é esse, receber contribuições para que a gente possa aprimorar ainda mais o que nós temos pensado em pesquisa e na educação também. Então, muito obrigada. Exatamente. Perfeito, Iranara, falou tudo, é isso mesmo, né? O evento é para isso também. Parabéns pela pesquisa, pela apresentação aí. Vamos lá. Obrigada. E vamos prosseguir aqui com o Isaac, ok? Lembrando que o nosso GT Audiovisual, Arte e Educação, Infâncias e Juventudes na Contemporaneidade 1. Amanhã também vai ter o 2 nessa mesma temática, ok? A gente dividiu entre os dois GTs 8 trabalhos de mesma temática, tá bom? E agora com o Isaac, com Arquivos da Infância, Memórias Imaginárias e sua fisicalização no grafismo da criança a partir das experiências audiovisuais. Isaac, você está com a gente? Oi, estou. Seja muito bem-vindo e a casa é sua. Valeu. Muito obrigado. Obrigado pelas apresentações, Júnior. Você já falou aqui o título. Obrigado também a CAPES pelo apoio. Atualmente sou doutorando no terceiro ano na IMB Morumbi. A minha pesquisa especificamente é sobre o Naruto, mas hoje aqui eu trouxe um recorte do que eu comecei ali no mestrado e que se iniciaram a partir de algumas problemáticas e inquietações atreladas às animações, que são essas experiências com animações taxadas como passatempo, agressividade nas brincadeiras, cerceamento imaginativo, estereotipação artística, desenho como mera expressão e um engessamento corporal. Advindos esses comentários não somente de pais, mas também, infelizmente, do campo docente, ali dos próprios docentes da área da pedagogia. Então, a partir dessas inquietações problemáticas, eu iniciei o mestrado e estendi aí pelo doutorado, tentando me aprofundar sobre não essas questões negativas que as pessoas trazem, mas vendo as possibilidades positivas que essas relações propiciam às crianças. E daí os meus objetivos são dialogar sobre essa inserção e leitura de maneira ativa e reflexiva. Não é só o aluno assistir em casa, mas eu municiá-lo aqui na sala de aula, enquanto arte educador, para, a partir do momento que ele for assistir, for ter essas relações com essas produções audiovisuais inúmeras, nas residências ele esteja muito bem aí preparado para ter esse olhar
mais reflexivo, mais ativo e não passivo, como muitos ainda acreditam que existe. Minha pesquisa também é bibliográfica e é de campo com 300 crianças do Fundamental 1, porém aqui eu trouxe o foco mais ou menos em 5 crianças. E daí eu faço um passeio brevemente sobre o período modernista de arte e educação, que é a arte preparada, feita pelo artista, pelo adulto, não poderia entrar na sala de aula, então acreditava-se que toda criança que tivesse um contato com a arte adulta, ele perderia sua virgindade, sua criatividade visual, e daí seria contaminado por essas produções adultas, coisas que foram rechaçadas e invalidadas aí num período pós-moderno, a partir ali de 1993. Então, são produções que os arte-educadores tentavam não colocar as, as criações artísticas das pessoas adultas, mas querendo ou não, elas adentravam a sala de aula, como aí nós percebemos uma influência de manifestações artísticas, por exemplo, do Clean, aí nessa outra produção de um desses estudantes aqui do CISEC. E aí, com o desenvolvimento do cinema e da televisão que vem para casa com essa gama enorme de imagéticas, impossível falar que a criança não pode ter contato com produções outras adultas. E aí são imagens inúmeras que ela começa a ter contato com essa evolução da TV dentro de casa e vou passar essa parte aqui. E aí ela passa a ser pensada aí nesse festival do Campo de Jordão de 83. Será que isso é tão ruim para a criança, para a sua criatividade? Mas ela está dentro de casa. Então, o que faremos? Então, esse aqui momento aqui de 83, ele é muito marcante por ter essa questão trazida em pauta para os arte-educadores e para os demais professores que trabalhavam, que lidavam com as crianças. E aqui eu trago 2 citações brevemente do Bergalá. Ele trabalha com essa ideia da importância de ensinar as crianças muito mais a decriptar as imagens do que a desconfiar dela, fazendo aí esse contraponto dessa ideia que muito aí durou durante alguns tempos, e da Nabi Barbosa, que também salienta nessa questão da alfabetização da leitura da imagem, incluindo a audiovisual. Então, temos aí processos que a criança passa que até essa recepção das experiências. E nesses processos, querendo ou não, isso vai influenciando a produção imagética dela em sala de aula. Então, o desenho ele não vem somente como uma mera produção, mas ele se torna também como um arquivo afeito a essa contemporaneidade que imbuída de produções audiovisuais. Então, não é só aquele quadro ali da Mona Lisa, só aquela produção de determinado país que influencia na criatividade da criança, mas são essas produções inúmeras audiovisuais aí que a criança está assistindo no cinema, no tablet, no celular, na TV, que a influenciam também em suas criações. Então temos aí influências do Naruto, que foi meu grande foco e ainda continua sendo agora no doutorado. Crianças que copiam, tentam se aperfeiçoar no desenho, ou crianças que criam a partir delas. E também os monstros, que também influenciam, querendo ou não. Dá medo, mas automaticamente tem aquele fascínio pelo estranho, pelo medonho, e aí elas criam os próprios monstros. E temos também o Minecraft, aí um jogo que as crianças também gostam bastante, que querendo ou não, são influenciadas por eles. Esse estudante, que agora está no 7º ano, na época estava no 3º ou 4º,
por aí. Ele era muito influenciado pelo Minecraft, começou a assistir mais produções aí advindas do Japão, e aí a sua poética, principalmente Naruto, a sua poética visual começou a mudar um tantinho. Também, querendo ou não, sendo influenciada. E eu considero aqui brevemente o meu trabalho que o que lhes toca lhes causa experiências, memórias, necessidades imaginativas. Logo, tanto o audiovisual quanto as questões sociais, culturais e históricas mais prementes nessa atualidade incitam esse corpo aí da criança a deambular em sua completude, saindo dessa passividade, até então crida por muitos, para o ato de agir, ser e criar a arte, se nutrindo e se configurando a parte dela. Então, além de eles receberem, eles se nutrem e eles se compõem, se configuram, eles são a parte delas. E aí o desenho, como foco aqui, eles falam e dialogam concomitantemente por eles, resgatando e consolidando memórias afeitas à sua época. Então, o que eu vejo hoje no desenho é muito esse afeito à época audiovisual, essa difusão audiovisual. Dois Eu minutos, tá, agradeço Isaac? pela oportunidade. Já? Você tem dois Já minutos, ó. 1 minuto e meio. Quer aproveitar? não tá ótimo, eu já me programei aqui para dar os quase 10 minutos. Aí, quem tiver questões aí, estou aberto e obrigado pela oportunidade. Sensacional. Ó, bom, eu estou reunindo as questões aqui que estão vindo aqui pelo chat. Vi que você já deixou uma aqui para a Iranara. Gente, obrigado, Isaac, pela mais uma ajuda nesse, nesse evento aqui que o Isaac está fazendo muito, muito, muito pela gente aí. Tá de parabéns. Esse trabalho que o Isaac está colocando aí foi o meu trabalho de mestrado, né? E é sobre a natureza audiovisual, a educação infantil, vivências, experiências e novas descobertas entre o palpável e o intangível. Eu não coloquei imagens nem porque aparecem as crianças, né? E precisa de autorização para para colocar, né? É Então por isso que verdade. eu não trouxe. E o mestrado eu cursei na pesquisa na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Pode passar, Isaac. Esse trabalho, qual foi a motivação que me levou? Porque se a gente prestar atenção nas crianças aqui que são mais urbanas, né? Eles não têm essa oportunidade de contato com a natureza. Então, essa foi a minha observação, trabalhando nas escolas urbanas. Eles têm pouco contato com a natureza. Então, como que eles têm a maioria do acesso? Por meio de fotografia, de audiovisuais, que são o mais comum para eles estarem tendo esse contato. Então, e qual era a inquietação? Como fazer essa ligação entre os áudios, visuais, essa tecnologia tão importante que na pandemia a gente teve que usar muito, essa leitura de imagem, a fotografia, que é super importante, que como desenvolve a criança nesse conhecimento de realidades, às vezes distante dela, que numa leitura de imagem ela tem esse conhecimento. Então, e como juntar isso, atrelar isso a essa vivência prática mesmo? Como trazer esse intangível e esse palpável, né? Como fazer isso, né? Aí, que eu trouxe aqui? Que esse amalgamar de criança e natureza e audiovisual oportunizou diferentes maneiras de vivências com essas crianças. Então, que nós fizemos? Além de trazer esses áudios visuais e as fotografias para as crianças, a gente queria saber se a criança que eu estava lidando, que eram crianças de 3 e 4 anos, né? A pesquisa foi feita com crianças de 3 e 4 anos, duas salas, foram 32 crianças. Se elas tinham noção do real, né, da natureza e da fotografia e do audiovisual. Se elas tinham essa noção, se elas compreendiam, se elas conseguiam abstrair isso, né? Então, nós levamos
imagens da natureza, de tudo que era natureza, que pertencia à natureza, vídeos para eles observarem. E foi muito interessante, gente. Quando eu perguntei para eles se a fotografia era real, ele falou, não, a fotografia não é real. Porque o real dá para a gente pegar aqui, ó, é uma imagem da vaca, é uma imagem da árvore, né? Então, a criança, ela tem exatamente essa noção, ela consegue fazer essa abstração entre desse intangível e esse desse palpável, né? Então, foram dos nossos questionamentos. E como que a gente poderia, uma das nossas estratégias era como fazer essa criança ter essa vivência. Então, nós levamos as crianças para ter, depois de mostrar os áudios, as fotografias, levamos ela para ter essa convivência na natureza, né? Do espaço que tinham na escola, para ver qual a diferença, como elas reagiriam no vídeo. Elas ouvem o som e veem a imagem. Como seria elas participarem lá na natureza, ouvindo e vendo ali o real, né? E foi incrível observar, né? E aqui eu continuo dizendo que eles exploraram, eles manipularam, eles tocaram nas coisas, encontraram formigueiros, eles encontraram árvores que tinham vários tipos de saliências, e os sons dos bichos, eles ficaram encantados com essa experiência que eles viveram. Então, essa parceria, né, da experiência com a natureza e os áudios e as fotografias foram super importantes nesse aprendizado das crianças, para eles desfrutarem dessa realidade que eles muitas vezes só veem lá na tela, só tem a tela. Muitas crianças só conhecem, a gente tem essa experiência de crianças não saberem distinguir, se você colocar a fruta picada ou a fruta lá, eles não sabem distinguir, muitas vezes, né? Algumas crianças que não têm essa experiência com a natureza, né? Essa experiência que eles viveram ali com a natureza foi muito importante. Então, com isso, considera-se que agora, após essas experiências, o vivenciar algo, quando se assiste atrelado à natureza, está para além das sensoridades do ver e do ouvir. Os demais sentidos, nesse momento, estão todos ativos. Então, era o tocar, era o olfato, era tudo ali agindo em conjunto, vivenciando na natureza aquilo que eles viram pelo áudio e aquilo que eles viram pela fotografia. Pode passar, Isai. Então, uma das questões que nós buscamos responder, né? Tem quais as estratégias que podem contribuir nessas relações dessa criança, né? Com os áudios e com a natureza. Será que as experiências genuínas e qualitativas se finalizam somente dentro de um cenário audiovisual e natureza? Como fazer essa articulação dentro dos dois campos, visto que a criança na contemporaneidade não está livre desse contato? Para tal, como ação inicial, estabelecemos como objetivo geral investigar as estratégias pedagógicas que contribuem para a apropriação dos espaços do ambiente por elas. Então, nós levamos essas crianças para terem esse contato. O que nós percebemos? Que a estratégia ideal foi trazer essa natureza por meio dos vídeos, por meio da fotografia, mas também proporcionar que eles estivessem também vivenciando essa natureza no momento deles, onde eles tiveram suas vivências simbólicas ali nesse contato com a natureza. Pode passar, Isaac. O trabalho também, ele trouxe, nós pesquisamos sobre a criança e a infância, né? Os vários tipos de infância que nós temos, né? Nós trouxemos também a educação infantil com as suas leis,
com seus documentos, o que a lei exige, e também trouxemos esses achadouros de invencionice, que o que traz nos vídeos, proporcionar para a criança ali na natureza, foi uma estratégia super eficiente para esse aprendizado da criança, de sair um pouco dessa tela somente e vivenciar esse contato com a natureza. Então, as crianças puderam ter uma melhor apreensão dessa natureza e desse aprendizado. E eu quero agradecer, e eu não sei se eu estourei o tempo, mas esse é o trabalho, foi meu trabalho Tem um minuto ainda, de... pode falar, Rita, tranquilo, tá bom? Tem um minuto, e eu estou nervosa. E esse foi o meu trabalho de mestrado, onde as crianças puderam experienciar tanto os áudios visuais, as fotografias, sabendo o intangível e o palpável, essas, essa ligação delas, vivenciando o real, e os vídeos e os áudios visuais também trouxe um grande enriquecimento para o aprendizado delas. A leitura de imagem, e isso foi incrível vivenciar com as crianças e ver o desenvolvimento delas nesse processo da pesquisa. Ah, é Obrigada. sensacional, Rita. Obrigado nós aí. Trabalho maravilhoso, aliás, né? Todos muito bons. Tem o quarto trabalho, né? Lá do Mohamed Barro, né? Queria que o Isaac falasse um pouquinho, né? Foi alguma indicação sua? Você conhece o Mohamed? Como é que foi esse contato, Isaac? Fala, Então, Isaac. o Mohamed, ele mora em Burkina Faso, no mesmo país de alguns amigos meus que são aqui da igreja, que moravam. E daí nós nos conhecemos pela internet e eu comentando sobre como ele fez mestrado. A área dele é na área de advocacia. E daí ele fez o mestrado sobre isso, mas ele é muito atento assim a muitas outras questões e eu comentei sobre ele sobre o Congresso. E daí ele muito se interessou em participar. Então ele nos enviou o resumo, está inclusive na nossa página. E ele fala sobre essa importância também do audiovisual para a aprendizagem da criança e também não somente esse audiovisual francês nesse pensamento do colonizador para o Burkina Faso, um país africano, mas também da produção própria do das pessoas do próprio país dele, do Burkina Faso. Então ele fala dessa importância não só a de lá de fora, mas também a do local, a importância local dessas criações. Eu acredito que basicamente seria isso. Sensacional. Não, eu vi que uma pesquisa bem interessante, né? E algo que sai um pouco da nossa curva, né? Ter contato com outra realidade, né? E fica Aham. surpreso nessa disposição que ele tem da advocacia, né? Ter esse olhar para o audiovisual, para a arte, né? Isso ligado às crianças, eu achei sensacional, né? Vai constar nos anais, né? E vai ser, eu acho, um algo Aham. mais aí para o nosso evento, né? Tem algumas perguntas aqui. Eu vi que você mesmo, Isaac, tinha feito, né? Uma Eu coloquei pergunta aqui, duas para Iranara. eu vi exatamente. Vou colocar aqui. Vamos por partes, então. A primeira que está aqui, ó, Iranara. Você já conseguiu ver uma relação muito próxima entre a ação da leitura com algumas animações ou filmes em geral? Essa é a primeira pergunta do Isaac. Eu estava olhando ali, agradeço as perguntas do Isaac, né? Na verdade, eu estava vendo uma relação aqui muito grande entre nós três aqui que apresentamos, né? Então é bem bacana olhar para essas linguagens até para fora da própria sala de aula. Gostei muito da pesquisa da Rita, quando ela fala de olhar para a natureza. E pensando nessa pergunta do Isaac, e até na outra pergunta também, eu acho que é interessante a gente lembrar um pouquinho do que é essa leitura, né? Porque muitas vezes a gente restringe a leitura àquilo que está escrito, a linguagem verbal, como foi bem falado no comecinho da minha apresentação. E quando nós olhamos para essas outras linguagens, e uma delas pode ser considerada a linguagem do cinema, dos vídeos, nós podemos estabelecer pontes e aproximar a criança também dessa outra leitura. Então, quando eu estava em sala de aula, isso há uns 3 anos atrás, eu tive várias oportunidades de escolher juntamente com as crianças, né? Então, filmes
que na época chamavam a atenção deles, filmes que tivessem também histórias escritas em livros, para que aí também se criasse uma ponte. Eu lembro, por exemplo, de uma vez que nós vimos O Pequeno Príncipe, que é um livro que é longo, que tem capítulos, e aí vem muito aquele desafio, né? Como ler um livro de capítulos com uma criança pequena, lá de primeiro ano, de 6 anos, que a gente sabe que a atenção não é igual a de um adulto, né? Então, como fazer isso? E aproximar por meio de um vídeo, de um filme, é uma forma, é uma estratégia. Também tinha outras possibilidades, então a gente sempre lia um pouquinho. E eu parava bem naquele momento em que ia deixar eles mais curiosos, então eles ficavam com aquele interesse para querer ler no outro dia, né? Às vezes eles ficavam até bravos comigo, falavam, vai, professora, logo agora você vai parar, a gente quer saber o que vai acontecer. E isso aconteceu com vários outros livros também, né? Outros filmes. Então, com certeza, tem uma relação muito direta. Nós podemos utilizar todas essas linguagens para aproximar e criar esse aluno que é um futuro leitor, um futuro escritor também. Eu Ele, agradeço aí. a segunda pergunta que ele falou é isso. Ele falou se você teria algum filme. Você citou o livro O Pequeno Príncipe. Tem algum filme, ou você fez alguma relação do livro com o filme do Pequeno Príncipe também? Você Isso, pelo menos se baseou, como é que foi? Nesse caso, O Pequeno Príncipe foi essa relação, mas também a gente fazia, por exemplo, com outros livros, até dos contos mesmo que são mais conhecidos, né? Então, se pegamos contos de fadas. Quando você pega um livro, é diferente a linguagem que tem no livro de um filme. Então, a gente trabalhava essa questão do filme, do livro. Eu questionava para as crianças: o que vocês viram diferente da história que a gente viu lá no filme e a história que está aqui nessa versão do livro? Outras versões do livro. Então, depois eles recontavam com as próprias palavras, né? Então, foi um trabalho bem interessante. Tem várias possibilidades quando a gente olha para como a linguagem se constrói, né? Nas suas diferentes formas. Então, com certeza, é muito rico desenvolver uma alfabetização nesse contexto. E você perguntou para a Rita qual a idade das crianças com as quais ela trabalhou. Ela chegou a especificar a idade delas, só para a gente reforçar aqui. Oi. Então, as crianças eram crianças de 3 e 4 anos. Deixa eu ver, teve mais alguma pergunta aqui, gente? Não, tem mais alguma dúvida, alguma consideração? Tem uma relação muito bacana entre o trabalho de vocês, né? Então, acho que esse GT ele serviu muito bem assim para conseguir fazer essa conexão, que é o intuito de um evento desse, é a oportunidade que a gente tem de poder concatenar as pesquisas e usar isso sempre como oportunidade para enriquecer o trabalho de todo mundo, né? Então e bom assim a gente tá buscando deixar isso registrado, ter esse tipo de evento registrado para que a gente possa revisitar e vocês possam também disseminar esse tipo de discussão que vai longe, né? Falar de criança, né? Essas crianças são o futuro, como é que elas vão estar lá na frente? Eu acredito assim que vocês vão em certo momento deparar com esses alunos 5, 10 anos depois. Eu fiquei muito satisfeito quando vi alunos meus anos depois. Olha o que aconteceu nesse meio tempo. Olha como que era o aprendizado lá atrás, o que eles fizeram com aquilo. Alguns se tornaram professores, né? Então, como eles deram vazão àquilo que a gente plantou lá atrás? Então, assim, especificamente, né, esse tipo de pesquisa que vocês trazem, ela é muito gratificante nesse sentido. É uma semente que a gente coloca para despontar talvez lá na frente e trazer um aprendizado para nós todos também, como pesquisadores, educadores, como pais, filhos também, né? Porque até isso a gente ainda é capaz de aprender sempre, né? E mais alguma coisa, gente? Ah, nossa, fiquei muito honrado de ter mediado essa mesa aqui com vocês. A gente tem um tempinho ainda. Querem aproveitar? Júlia, eu queria comentar, já que você falou dessa questão de quando eles crescem, né, e tudo mais, eu Uhum. fiquei pensando. No ano anterior, eu também tive uma outra experiência, mas aí já foram com adultos no ensino superior. Tá. E eu tive a oportunidade de lecionar para alunos dos cursos de artes visuais, de música. E anterior a isso, eu era professora pedagoga, né, com as crianças. Eu já tinha um olhar assim mais para essa questão das linguagens, mas isso potencializou ainda mais por esse contato com esses alunos. Né? Então foi bem interessante, porque quando eu comecei a dar aula lá no ensino superior, eu já achei que estava tudo definido, fiz meu planejamento do semestre inteiro, e quando eu comecei, eu tive um embate, porque os alunos começaram a questionar. E aí veio essa questão, né, de ouvir os alunos, pensar em outras formas de criar essa aula. E aí eu também comecei a sugerir outras linguagens. Então, nós fizemos dramatizações, né? Olhamos para várias questões. Inclusive, eles criaram cenas que foram muito legais, assim, das temáticas que nós estudávamos. A gente estava numa disciplina de psicologia da educação. Então, é muito interessante ver isso, como que isso se aplica à criança, né? Desde a criancinha pequenininha lá, como a Rita falou, de 3, 4 anos,
passando pela alfabetização, chegando na idade adulta. Então, quanto essas linguagens elas vão contribuindo para a nossa aprendizagem nas diferentes épocas de vida, né? Então, é bem interessante pensar sobre isso. E é muito, desculpa, é muito Imagina. interessante quando a gente percebe, né, nessa pesquisa, que eu percebi também, que o adulto, às vezes, ele é muito fechado naquilo, às vezes ele está vendo um vídeo e ele só consegue pensar daquela maneira, e a criança, como ela tem muito forte a criatividade, essa fantasia muito aflorada, então, até uma autora que eu li, ela trazia que entre os intervalos vazios e entre o muro e a árvore, que o adulto não vê nada, a criança cria um montão de coisa e ela vê um montão de oportunidades. Então, seja no contato com essa natureza, ou seja, olha, assim, um dos aprendizados que eu queria compartilhar com vocês também, igual meu neto, ele assistiu um desenho e a gente conversando, ele falou assim, porque a úvula de fulano de tal, ela tem duas úvulas. Eu falei, gente, o que que é úvula, Caleb? Aí eu falei, onde você aprendeu isso? E eu no celular procurando o que que é úvula. Úvula. Aí esse sininho aqui que a gente tem, que A evita que a campainha. saliva... É a A campainha. campainha. Ele ouviu isso no desenho e aprendeu. E eu aprendi com ele. Não, meu filho me trouxe altas coisas assim de desenhos de cunho científico ligado à De, aventura, coisas ou que eu tinha de esquecido ou que eu DNA. nunca tinha aprendido. E meu filho de 4 anos, eu falei, cara, e eu com os meus 40 lá tomando lição. Então, assim, o aprendizado tá para todo mundo a todo momento, né, Rita? As crianças são grandes professores, inclusive para nos mostrar assim que ainda somos crianças, não podemos perder isso. É o grande ensinamento que eles trazem. É verdade, sim. E para a gente que pesquisa, uma das coisas que a gente não pode ser é enrijecido, nem Uhum, inflexível. Senão a gente não consegue perceber os pequenos detalhes e as exato. pequenas possibilidades, né? O Isaac tá coçando a cabeça e fica imaginando o que tá passando pela cabeça desse cara. O cara é especialista em Naruto. O que será que você vem falando isso? O Isaac já fica pensando, né? Pensando nos alunos dele, o que os alunos dele vão ensinar para ele no futuro. É ou não é, Isaac? É pior que é, mas feliz também pela experiência, ou pela esperança ainda que algumas pessoas têm pela educação, porque infelizmente estamos num processo aí de ladeira abaixo da educação, mas ainda tem gente com muita esperança e muito trabalho bom, igual o da Iranara e da Rita. E essa fé e essa esperança, mesmo que mínima, talvez, é o que nos move ainda Sabe que eu dentro desse confesso, o que você contexto. falou, eu achei muito interessante, Isaac. Essa desesperança, esse questionamento sobre para onde as coisas estão indo, eu escuto já há muito tempo. Tá certo que esse tipo de questionamento ele vai se intensificando, mas eu acho que sempre vai ter esse questionamento. Talvez isso seja um lado positivo de uma tragédia, que ao mesmo tempo que a gente sempre vê que algo nos incomoda sobre como as coisas estão indo, ainda a gente continua tendo esperança. Essa esperança que você falou, eu já via lá quando eu era moleque. Eu vi quando eu entrei para a graduação e continuo vendo essa esperança. Então parece que o questionamento sempre vai existir, a dúvida sobre o futuro da educação sempre vai existir, porque tudo é tão dinâmico e a gente naquele pedestal de ser educador e de ser estudioso e tentar tomar a verdade para nós e nos dar uma segurança, a gente se convence talvez de algo que a gente nunca tem essa segurança. A gente tem que trabalhar nesse horizonte instável sempre e talvez se dê conta de que sempre vai ser assim e que felizmente também a esperança sempre vai estar aparecendo no meio dessa tempestade e a gente se convencer de que isso não vai melhorar, que a gente sempre vai ter um papel determinante nesse drama. E se conformar com É, isso, né, se conformar positivamente, eu digo, é entender que não adianta brigar com isso. Sempre vai ter um desencanto, mas sempre vai ter esperança também. A gente está do lado da Ainda esperança, bem, então melhor para a gente. a gente ainda sofre bem que ela mais, ainda né? existe. A gente Sim, sofre mais, porque eu acho que quem acredita e enxerga as coisas com outro olhar, ele sofre mais. Com certeza, né, Rita? Mas tem É, mais chance de ser o protagonista dessa história também. isso, eu acho que tem mais chances de é, levar mudanças. Exatamente, fazer e mudar para o lado bom. Acho que está na nossa mão fazer isso.
né? A gente sempre vai ser talvez o herói. Pode ser às vezes um herói injustiçado, né? Um herói não reconhecido, mas a gente não quer deixar de ser herói nessa história. É melhor do que se tornar vilão. A gente tem a convicção de que a gente pode jamais ser o vilão, né? Mas eu acho, sabe qual é o problema? Acho que nosso, assim, quando você enxerga por outro prisma, é que a gente quer mudar o todo. A gente nunca vai conseguir mudar o todo. Não. A gente vai conseguir mudar onde eu estou. O pedaço fracionado onde eu estou. Transformar o Talvez objetivo em meta, talvez, né, Rita? Vamos é, tentar consertar a educação e o mundo, tentar resolver todas as crianças. Se na nossa comunidade, naquilo que está mais próximo, buscar metas mais factíveis, talvez seja isso. A gente tem a vontade de ver o todo mudado, mas eu sei que eu tenho 51 anos, eu posso viver até os 130, como falo que pode acontecer agora. Eu não vou ver essa questão resolvida. Eu já estou convencido disso, mas eu sei que pode ser melhor. Não é ninguém, sim, mas vamos melhorando, né? Esperançando, sempre. Gente, eu tô saindo de uma gripe, acho que minha voz acabou e a empolgação acabou com a minha energia. Mas a gente fica realmente emocionado com tudo isso, né? Bom, pessoal, vamos fechando o nosso GT então. Daqui a pouco tem mais, né? A gente pode já partir para os próximos. Aqui é 16 tem o E a GT1. foto, Júnior? Fazer a foto. Então, vamos lá, ó. Vocês já se preparem que ainda tem GT pela frente aí, tá? Ainda tem mais um agora, né? Faça uma Mais dois, né? presença. Vamos fazer tudo isso. Eu não sei se eu consigo capturar tão bem aqui a foto. Você consegue, Isaac? É, eu Vê posso se- tentar, vai. Isso, porque eu acho que o teu vai ficar melhor que o meu. O meu não tá muito legal para isso. Mas vamos perpetuar esse momento aqui, gente. Vamos lá? Pera aí. Avisa, hein, para gente Três, poder sorrir. dois, um, vai. Então, compartilha lá pra gente, então. Gente, muito obrigado, tá? Se tiverem alguma dúvida, né, a gente acho que resolveu a questão da Breakout Room, né? Só voltar para lá e aí qualquer ajuda pede para a gente direcionar vocês para o GT que vocês quiserem aí. Ficam os contatos, fica o contato também com a comissão e vamos continuar que ainda hoje, amanhã vai ter mais. Obrigado a todos aí. E um grande abraço para vocês. Parabéns a todos pelo maravilhoso trabalho que vocês estão fazendo. Valeu. Parabéns, Tchau, gente. tchau. Obrigada. Tchau, tchau.